Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como é que tá essa calma da mente aí nessa sexta-feira, 15, 17h30, né, por aí? Bom, prazer enorme estar aqui com vocês. Eu tive recentemente fazendo uma palestra para o pessoal da SA Mais Varejo, estavam ali os maiores varejistas do Brasil, e eu falei, nós vamos falar sobre saúde mental e equilíbrio emocional em momentos de crise, e estava, sei lá, de umas 300 pessoas, e de repente, estava meio confuso ali, eu entrando, outro saindo, estava aquele ruído da sala. Aí eu falei, bom, vocês não estão prestando muita atenção, então eu vou mudar de tema. Nós vamos falar sobre como que a gente pode aumentar em pelo menos 37% a conversão de venda da empresa, sem contratar um vendedor novo, sem colocar nenhum CRM novo, sem dar nenhum treinamento técnico. Quem tem interesse nesse tema? Aí o silêncio foi na hora ali, né? Falou que vai aumentar a venda, todo mundo... E nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre tudo isso. Esse aqui é um estudo de Harvard que mostra que a gente consegue aumentar em pelo menos 37% essa conversão em vendas sem nenhuma ação nova, a não ser tratar a saúde mental. E hoje aqui ao longo desse bate-papo vocês vão entender da onde que vem, né? Eu vou contar para vocês um pouco sobre uma experiência de quase morte que eu tive, onde eu passei uma semana na UTI com 90% do meu pulmão tomado. Vou contar para vocês como que eu saí dessa situação em depressão, não conseguindo focar, não conseguindo trabalhar, e como que ao longo de uma busca eu consegui encontrar uma saída para isso. Eu consegui sair do outro lado e nunca mais ter esse tipo de sentimento de dor interior. E mais do que isso, ao final do nosso bate-papo hoje, vocês vão experienciar isso que eu estou falando. Por enquanto vai ser sobre o que eu estou falando. A hora que a gente terminar aqui vai ser sobre o que vocês estão sentindo. Estão animados? Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão anotar num papelzinho aí como vocês estão se sentindo agora, o nível de motivação, como é que você tem se sentido, nível de ansiedade, angústia, de 1 a 10, onde 1 é extremamente mal e 10 é extremamente bem. Você se posiciona mais ou menos aonde que você vai estar nisso aí, depois a gente vai usar esse número. Quando a gente fala de venda, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de operação, tudo, o que isso tudo tem em comum? Isso tudo, basicamente, no meu ponto de vista, é praticamente a mesma coisa. Isso tudo, liderar, vender, gerir, é sobre transferir entusiasmo. Então, quando a gente quer vender um produto, você transfere entusiasmo seu e daquele produto para o comprador, concorda? E a gente não vende só produto ou serviço, a gente não lidera só com intenções, a gente vende o tempo inteiro, porque a gente vende a ideia para sua esposa de jantar num restaurante. Você vende para o seu filho, para sua filha, a importância dele ir para a faculdade, para o colégio. Você vende para o seu colaborador a importância dele fazer aquilo no prazo que precisa. E no final é sobre sempre transferir entusiasmo de você para aquele produto. Agora, qual que é o grande problema? Quando não existe entusiasmo, o que você vai transferir? E aqui tem essa frase do Einstein, que eu gosto muito, que ele diz que a gente nunca consegue resolver um problema dentro do mesmo nível de consciência que o problema foi criado. Se você quer resolver um problema, você precisa elevar o seu nível de consciência. E qual que é o grande problema que a gente tem hoje na sociedade? Hoje nós temos na sociedade mais de 31 milhões de pessoas com depressão ou ansiedade. 32% de pessoas nas empresas estão sofrendo de burnout. Isso no mundo tem um impacto superior a R$1 trilhão. A hora que você leva isso... Quem tem filho aí? Levanta o braço, deixa eu ver. Todo mundo. A hora que a gente olha jovens, a depressão e a ansiedade está acima de 50%. Esse número aqui está 49,9%. Hoje em dia já superou isso aí. Por quê? Porque as crianças, nossos filhos, já nasceram conectados num computador, num TikTok, no Instagram. E a gente não, o que está acontecendo com a gente já não tem ideia. A gente já veio do mundo offline. Imagina para os nossos filhos, que só conhecem esse mundo. Então, gente, o problema que a gente está vivendo de saúde mental, ele é muito grave. Tem um estudo da Deloitte que mostra que 31% do nosso custo de folha
é jogado no lixo mensalmente por conta de questão relacionada à saúde mental. Isso é praticamente 1/3. Você tem 1.000 colaboradores, nós estamos falando em 310. Aí você fala, Léo, não é possível, não tem esse tanto de gente sem produzir na empresa. Não é que está 31% fazendo nada, né? É que é um percentual de vários não fazendo nada. Aí, o que o RH enxerga? O RH enxerga o absenteísmo, o plano de saúde, o RH enxerga a rotatividade da empresa. Agora, isso tudo é só a pontinha do iceberg. O que é o iceberg todo? É o presenteísmo. E o que é o presenteísmo? No inglês é o silent quitting, ou podemos chamar de procrastinação. Então, o silent quitting é a pessoa, ela está... Tem uma música tocando aqui? Hã? Eu gosto dessa música, eu tinha na minha playlist. Hã? Tava. O presenteísmo, né, a procrastinação, é a pessoa estar de home office assistindo Netflix. Ou a pessoa está na empresa no Instagram. Ou ela vai no Instagram, toma um café, fala, vai no banheiro, volta, conversa com um, conversa com o outro, que vê, está na hora do almoço e não fez nada. Quem aí já acha que tem gente na empresa que está desse jeito? Deixa eu ver, levanta o braço. Aí, ó. Então, gente, e o que aconteceu? Quando eu vivi a minha experiência de quase morte, quando eu passei por essa na UTI, que eu voltei, eu tive a minha empresa, daqui a pouco eu vou contar para vocês minha história das minhas empresas, tudo que eu fiz ali e tudo que eu desfiz depois. Mas eu tentava trabalhar e eu não conseguia. Eu entrava numa reunião com a tela de Zoom desligada, eu falava que eu estava com algum problema na câmera, e sabe o que eu estava fazendo? Uma reunião comercial minha, jogando Candy Crush. Porque eu não conseguia focar, me embrulhava o estômago, eu não conseguia olhar. E eu passei por quase um ano nisso aí. Passei por quase um ano acordando mal, não conseguindo focar, enrolando o dia inteiro, numa depressão forte, até que eu falei, cara, eu preciso sair disso aí, eu preciso sair desse buraco. E eu comecei a mergulhar na teologia, na filosofia, na neurociência, fiz pós-graduação em neurociência, e eu descobri como que minha mente funcionava. Eu descobri como que meu cérebro funcionava. Que é da mesma forma que todos nós funcionam. E basicamente é o seguinte, nós temos 2 grandes estados de presença dentro de nós. Nós temos o estado de guerra e temos o estado de paz. Igual um país. O país está em guerra ou ele está em paz. Se ele está em paz, tem um presidente cuidando. Se ele está em guerra, você tem um general cuidando. O nosso cérebro é a mesma coisa. O general se chama amígdala. E o presidente se chama neocórtex. Quem aí já tirou a amígdala? Tem problema não, não é essa, viu? É uma outra que fica lá dentro. Sempre tem uns rostos assim, nossa senhora, eu tirei a amígdala, sabe que por isso que eu estou assim? E não é essa não, é uma outra. Então, nós temos esses 2 grandes estados. Imagina que cada uma delas produz suas armas, cada uma delas tem seus superpoderes. A amígdala produz o cortisol, adrenalina, noradrenalina. O córtex produz a dopamina, a oxitocina, a serotonina. Cada um desses hormônios deixa você funcionar de uma maneira. Aí isso é um conceito da neurociência. Agora a gente vai pegar um segundo conceito da física, ou da filosofia, podemos chamar, que é o seguinte. Tudo que existe na nossa vida é um momento presente. É esse instante que nós estamos aqui. Esse instante, gente, é tudo que nós temos. Cada segundo do seu passado foi vivido no momento presente, correto? Cada instante do seu futuro vai se tornar passado no momento presente. Mas o que acontece? A nossa mente, para nos manter seguros, o que ela faz? Pum! Ela vai para o futuro e começa a escanear tudo que pode dar errado. Como que a gente chama isso? Ansiedade. Quando ela faz isso, o que acontece? Ativa o general. Bum! General ativa e ele pega as armas dele. Enche seu corpo de cortisol, de adrenalina, noradrenalina. O que esses hormônios fazem com o seu corpo? O coração acelera. Bum, bum, bum. Sangue vai para as extremidades. Dá aquele frio na barriga. Sabe por que é o frio na barriga? Porque seu corpo está falando, não precisa nem digerir nada. Tira o sangue daqui, põe nas pernas. Você precisa correr, senão você vai morrer.
Pupila dilata, você fica com foco divergente, buscando rotas de fuga. Você não fica com foco convergente, buscando ler um relatório. E aí, gente, você está em estado de luta e fuga. Essa resposta, ela foi fundamental para a gente sobreviver até aqui, como espécie. Saindo lá da caverna, viu um tigre dente de sabre te atacar, o que você precisava fazer? Correr. Só que hoje, quem que são os nossos predadores? É o boleto, é a folha vencendo, é aquela conversa difícil com a esposa, com os filhos, com o sócio, é o câmbio que sobe, câmbio que desce, trampo que ganha e fecha coisa, aumenta a tarifa, muda o frete, vem container, vai coisa. São essas questões psicológicas que a gente tem. Só que o nosso corpo reage da mesma forma, que é a forma como ele é programado para reagir. Corre, luta e fuga. Então o que eu chamo de roda da aflição, ela tem 5 etapas. A primeira é somente no futuro, fugindo do presente, que é tudo que existe. O segundo são os medos paralisantes. Você está sendo atacado por vários predadores psicológicos, mas você não tem para onde fugir. Alguém sabe para onde fugir de boleto? Não sabe, né? Aí o que acontece? É a fase 2. São os medos paralisantes. Seu corpo não sabe para onde fugir, porque você não tem para onde fugir. O que ele faz? Pum, colapsa. Aí é onde a gente vê o burnout, a síndrome do pânico. A pessoa literalmente cai no chão e chora, porque ela não sabe para onde ir, não tem para onde ir. Ela cai e chora. Aí a gente vem para a fase 3 da roda da aflição. A fase 3 é a procrastinação. Ela é prima da ansiedade. A ansiedade é somente no futuro fugindo do presente. A procrastinação é somente no presente fugindo do presente. Como que você faz isso? Tem 2 alternativas. Drogas e bebida de um lado, entorpece a mente, fica grogue por um tempo, não vai resolver nada e vai ter uma ressaca e efeitos colaterais graves depois. E a segunda é o kit letargia, que é, na minha opinião, tão grave quanto. Você está jogando o seu tempo no lixo. É um TikTok, é um Instagram, é um celular que você está ali jogando o seu tempo no lixo, consistentemente. Aí, o que acontece? Você não está pondo foco e energia na sua empresa, na sua família, nos seus filhos, no seu relacionamento, na sua saúde. Você não está pondo foco em nada, você está enrolando ali o dia todo. Aí sua vida, os pratinhos da vida começam a quê? A colapsar e a cair no chão. Aí sua mente que fugiu para o futuro com ansiedade, fugiu do presente, no presente com procrastinação, o que sobra para ela? Passado, melancolia e depressão. Então, gente, esses 31% das pessoas, e eu era uma dessas, está vivendo essa roda da aflição. Eu acordava ansioso, dava uma injeção de cortisol na veia, assistindo o Instagram, notícia ruim, não sei o quê, ali trazendo ansiedade. Parece que todo mundo está viajando, né? Só a gente que não, está todo mundo curtindo, só a gente que está ali. Está todo mundo feliz. Dava esse shot de cortisol assistindo essas coisas. Depois, eu procrastinava o dia inteiro, ficava enrolando, fazendo nada. Chegava à noite e dormia depressivo. Então, minha vida era isso, durante 1 ano. E eu falei, cara, como que eu saio disso? Será que não tem como eu desligar essa tal dessa amígdala? Será que não tem como eu sair desse estado de guerra? Como é que a gente fica no estado de guerra? Vamos ver se vocês conhecem alguém que está assim, nervoso, exausto, agressivo, sem foco. Vocês conhecem gente que está assim? A pessoa já acorda agressiva, já está exausta, né? Parece que não fez nada o dia inteiro, já está exausto, sem inspiração. Por quê? Quando você está nesse estado de guerra com cortisol, o sangue não está na cabeça, você não tem como pensar, não tem como criatividade. Como que eu desligo isso e ligo o meu modo de foco, calma, de disciplina, de consistência? Será que não tem a chavinha? E sabe o que eu descobri? Que tem 3 chavinhas extremamente poderosas e que elas trabalham alternadas como se fosse um relé. A hora que você desliga uma, você liga a outra. Igual no carro, você pisa no acelerador ou no freio, você nunca pisa nos dois. É a mesma coisa. E descobri isso, gente, através de estudos científicos, com ressonância magnética, medindo o neocórtex, vendo a circulação sanguínea. Descobri que essa primeira chavinha aumenta em mais de 25% a produção de dopamina e oxitocina, cortando o cortisol. Quem quer chutar qual que é essa primeira? Um palpite? Essa primeira chavinha, Micael. Uma ação que você faz. Não, é uma chavinha boa, que corta o cortisol. Exercício. Atividade física.
Atividade física aumenta em mais de 25%. Quem aí faz atividade física? Quem aí tem preguiça de fazer atividade física? Boa. Cara, eu faço todo dia, mas eu vou te falar que quase todo dia eu tenho muita preguiça. Às vezes eu estou precisando desesperadamente, mas vários dias eu tenho preguiça. Eu vou correr. Ai, vamos lá. Aí você começa aqueles 10 primeiros minutos difíceis, aí daqui a pouco começa a vir, aí a hora que você termina, você fala, cara, como que eu poderia pensar e não malhar hoje? Eu sou outra pessoa. Eu tinha um pensamento há meia hora atrás, eu tenho outro pensamento agora. Quem sente assim depois que malha? Por quê? Você tirou 1% de hormônio e colocou outro. É como se você tirasse um chip de programação e pôs outro. Você tem a química, a bioquímica do seu corpo é outra, não é aquela que você tinha mais. Isso é física, isso é química, isso é biológico. Você se tornou outra pessoa depois que você correu. Isso é fato. Aí tem uma segunda chavinha, que aumenta em mais de 40%, ainda é mais poderosa que a primeira. Quem quer chutar qual que é essa? Tá com uma cara que você sabe aí, Eduardo? Não sei não. Sabe não? Não sei. Outro Eduardo aqui também. Quem quer chutar? Ó, boa, Leandro. Espiritualidade, oração, a fé. Aí o pessoal sempre fica na dúvida, será que eu estou na religião certa? Né? Será que é a religião que funciona? Sabe de uma coisa, gente? Tanto faz a religião que você está. Você pode chamar de universo, energia, natureza, Adonai, Jeová, grande arquiteto, Alá, Buda, Krishna, God, ou Deus. O simples fato de você acreditar em algo maior, a fé é o oposto do medo. Biologicamente falando, como que funciona? Quando você tem fé, você não tem medo. Se você não tem medo, você não ativa o general. Se não ativa o general, ele não coloca cortisol no seu corpo. Olha que incrível que é a biologia. O simples fato de você acreditar em Deus, seu corpo funciona de uma forma diferente. Porque você não está em estado de medo. E olha que coisa, né? Minha mãe sempre falava, Léo, você tem que acreditar, meu filho, você tem que ter fé. Ah, lá vai. E tem. Isso é uma das maiores sabedorias que tem. Quando você acredita e você tem fé, é como se você colocasse uma capa de superpoderes de dopamina, de oxitocina. E seu sangue está aqui, você pensa, você busca solução, e você vai atrás e faz. Se você não tem fé, você tem medo, é como se você saísse com um escudo de cortisol. Seu sangue não está aqui, ele está nas pernas. Você está com medo, você está ali só na defesa. Só vou tentar não morrer, hoje já está ótimo. E como que a gente, empreendedor, consegue viver num país como o Brasil se a gente não tiver fé? Né? Então, essa é a segunda. E tem uma terceira chavinha, que ela aumenta em mais de 60%. E quando combinada com essas duas, é uma explosão de superpoderes. Quem aí quer chutar? Rafael. Alguma ideia? Guilherme? Hã? Alimentação não. Alimentação e sono está no pacote da atividade física ali. É a reprogramação mental através de técnicas e protocolos específicos para você passar a controlar seus pensamentos, sua mente. Algumas delas conhecidas como meditação também, que é o que eu tenho levado para as empresas, que é o que vocês viram ali, que é o que vocês viram desde o Dr. Olavo Setúbal do Itaú, a um soldado do BOPE, a jovens em escolas, a mais de 30 mil pessoas que eu levei isso nos últimos 2 anos. Porque todos nós funcionamos da mesma maneira. É como o nosso corpo funciona. Então, quando você aprende, quando você vê, não dá para desver. E já já vocês vão ver, vocês vão sentir algo que vocês não tinham ideia que vocês teriam condição de sentir em tão poucos minutos. Vocês vão mudar o estado de presença que vocês estão para um outro estado de presença, igual no final de uma malhação. E qual que é o impacto que isso tem? O impacto que isso tem é gigantesco, tanto nas nossas vidas pessoais, quanto nas nossas vidas profissionais. Porque as nossas vidas profissionais são um reflexo da nossa vida pessoal. A hora que você tem mais calma, mais foco, mais disciplina, mais saúde, seu sistema imunológico melhora, a gente vai falar disso, você tem um impacto muito maior. Então aí vem, né, o estudo de Harvard, 37% mais conversão em venda. A hora que a gente começa a entender o que tem por trás disso, você fala, é muito óbvio, né? Vocês já viram que uma festa é tão boa quanto o ânimo do anfitrião que está na festa? Eles vão na festa, o anfitrião é animado. A cerveja tá aí, o uísque aqui, não sei o quê. Pô, vamos curtir, vamos lá, a festa é boa. Você vai na casa do anfitrião e fala, não, tá ali, tá tarde, não sei o quê. Né? A festa é micada, vira nada.
E nós somos anfitriões da nossa festa, que é o nosso departamento, que é a nossa empresa, que é a nossa família. Então vocês imaginam o seguinte, se vocês não estão bem, vocês acham que a equipe de vocês está melhor ou pior que vocês? Pior, né? Aí vocês imaginam o seguinte, Leandro, no dia que você está bem, que você está voando, você produz 100 unidades produtivas. Quando você está mal, no dia que você não está, você está super mal, você produz quantas dessas 100? Depende do grau ali, né? Até zero. Depende. Zero, boa. Adoro fazer essa palestra quando eu estou entre pares empresários, porque a pessoa fala real, né? Quando eu estou fazendo numa empresa específica, tá o chefe, todo mundo ali, você pergunta quantos? Ah, uns 98,5, 97. Ninguém quer comprometer, né? Mas na verdade, gente, é isso, a gente produz zero. Eu falo que nas minhas épocas que eu ficava mal, era melhor nem na empresa, é negativo, porque eu já espalho aquela energia lá. Aquele relatório, não faz nada direito também, não sei o quê, bababá. Você estraga tudo. Então, gente, vocês imaginam o seguinte, por que as nossas empresas, por que os nossos líderes não estão conseguindo vender? Porque não estão bem, nossa equipe comercial. Aí o que o pessoal quer fazer? Ah, aumenta o topo de funil, muda o lead, muda o pitch, olha isso, olha aquele outro. Cara, o que está faltando é ter calma, é ter conexão, é ter entusiasmo. Seu vendedor não vai vender se ele não tiver entusiasmo. O seu líder, seu diretor, seu gerente não vai liderar se ele não tiver entusiasmo. Se ele tiver broxado, se ele tiver com a mente ruim, não vai. Eu sei, eu vivi isso aí. É impossível. Falar vender, falar, cara, pegar o telefone, não aguento tomar não aguento nem ligar, não quero, estou fora disso aí. Então, é isso. Aí você pega esse outro estudo aqui da McKinsey, aumento de evolução da inovação quando você trata a saúde mental. Fala, poxa, é muito óbvio também. Imagina que vocês estão caminhando perto da casa de vocês, tendo uma ideia para o negócio. Aí um Rottweiler solta e corre atrás de vocês. Vai conseguir terminar de pensar nessa ideia, Leandro? Só correr, né? E o que está acontecendo, gente, é que nós estamos correndo de um Rottweiler 24 horas por dia, 7 dias por semana. É isso que está acontecendo com a gente. Cadê a inovação? Não tem. Nossa equipe também está correndo esse Rottweiler aí. Então, aumenta a inovação. Agora, a hora que você olha esse estudo da Gallup, 22% mais lucratividade na empresa que trata a saúde mental. Aí você faz as contas, você vê que é óbvio também, né? Se o cara está vendendo mais, está convertendo mais, está engajando mais, está diminuindo o turnover, estou tirando do presenteísmo, é lucro na veia. Você simplesmente vai produzir muito mais com o mesmo time. Então, gente, quando a gente fala disso, é sobre essa intencionalidade, é sobre essa força interior. Então, tem um conto zen budista que eu gosto muito, que estava um homem montado num cavalo ali, pocotó, galopando, bem resoluto, parecia que estava indo para um lugar muito importante. Quando o outro da estrada olhou para ele e perguntou, meu senhor, para onde o senhor vai? Ele disse, não sei, pergunte ao cavalo. E essa história é a nossa história. Esse homem montado nesse cavalo, essa pessoa montada nesse cavalo, somos nós. Esse cavalo é a nossa mente nos arrastando, a força dos nossos hábitos. É a gente sendo arrastado para um lugar que você não sabe onde é. E é você achar que você está indo em algum lugar. E pessoal, na boa, nós não estamos indo para lugar nenhum. Nós estamos aqui, vivendo. É isso. É a vida. Nós, no momento presente. Só que a gente está tomando um café sem sentir o gosto do café. Você está com a pessoa que você ama jantando ali, no celular, olhando para não sei o quê, que depois, na hora que você estiver fazendo outra coisa, você está fazendo, não está no momento presente também. Você está trabalhando pensando nas férias. Aí você tira férias e pensa no trabalho. E você nunca está vivendo o que você está fazendo. E toda a sua vida acontece no momento presente. Cada vez que sua mente sai do momento presente e vai para o futuro ou vai para o passado, você está perdendo a oportunidade de fazer algo maior no seu momento presente. Você está perdendo a oportunidade de viver aquele momento. Quem de vocês já assistiu X-Men? Deixa eu ver. Qual que é o herói favorito seu, Mikael? Wolverine. Ricardo? Wolverine? Hã? O Batman não é do X-Men. O Batman acho que é da Marvel. Esse é Marvel, o Batman da outra turma. Você, Leandro?
É impressionante como geralmente dá o Wolverine ali, né? O Wolverine ele é praticamente imortal, tira aquelas garras. Falo praticamente porque tem um último filme aí que, né, sem spoiler. Tem um outro ali que ele sai raios do olho, a outra ali ela muda o clima. O Xavier, que é o chefe deles, e a Jenny, o superpoder deles é controlar a mente de outras pessoas. Quem aí gostaria de controlar a mente de outras pessoas? Sempre tem um outro que levanta e abaixa assim rapidinho. Aqui nós não vamos aprender a controlar a mente de outras pessoas. Aí você tem políticos hábeis aí que conseguem fazer isso bem. Mas aqui nós vamos aprender algo muito mais interessante, que é controlar a nossa própria mente. Olha que incrível. Aí eu vejo uns rostos meio assim, não é superpoder. Será que não? O que você vai fazer com isso? Imagina se acordar segunda-feira feliz, igual você vai estar agora, na hora que começar o coquetel. Você está terça bem de novo, você está quarta, quinta-feira você está bem. Imagina você quer focar numa coisa, você vai lá e foca. Você quer aprender uma língua, uma atividade nova, você vai lá e aprende. Você quer perder peso, você vai lá e perde. Você simplesmente, o que você precisa fazer? Só parar de comer porcaria, parar de bebida alcoólica e malhar. É só isso. Você quer parar de fumar? Você para. O que você precisa fazer para parar de fumar? Só parar de pôr cigarro na boca. Você quer ser um pai, um marido melhor, mais presente? O que você precisa fazer? Só ser. Só estar lá mais presente, focado. Você quer ser um profissional melhor, um líder melhor? O que você precisa fazer? Só ser. Vocês percebem que não existe nada entre você e quem você quer se tornar além de você? Além da sua ação? Além da sua consistência? O que está te atrapalhando? O que está te dificultando fazer o que você se propõe a fazer? Vocês já pararam para pensar nisso? O que é que está trazendo isso? E aí, gente, entra um ponto importantíssimo. Que de tudo que eu já aprendi, de tudo que eu já li, já estudei, todos os conhecimentos que eu já consegui ter, teve um deles que para mim foi o que mais transformou a minha vida até hoje. Foi o que mais me mudou. Foi a hora que eu tive aquele conhecimento, eu falei, cara, uau, se eu soubesse disso antes, aquele cara falando no início, se eu soubesse disso antes, quanto sofrimento eu teria evitado. E sabe qual que é esse conhecimento? Que eu não sou os meus pensamentos. Quem aí tem essa percepção? Levanta o braço, deixa eu ver. Você tem essa percepção? Você não é seus pensamentos. Vou perguntar de outra forma, então, já que tem só um braço. Quem de vocês já não concordou com o pensamento que você teve? Mais da metade aí. Ainda tem alguns que não levantaram. Quero ver quem não levanta agora. Quem de vocês já teve um pensamento que você falou, nossa, que vergonha, ainda bem que ninguém me viu pensando isso aqui. Essa é unânime. Por quê? Por que você tem um pensamento e você não concorda com ele? Por que você tem um pensamento e você tem vergonha do pensamento que você tem? Quem que é o pensamento? Quem que é o que observa? A hora que você começa a entender que existe um pensamento que ele não é você e você é o observador, portanto existe o objeto e o sujeito. Você começa a entender que os pensamentos são como nuvens. Elas vêm e elas vão. Às vezes é uma nuvenzinha à toa, uma cirrus, às vezes é uma CB, uma cumulonimbus negra, chuva. Às vezes você está dirigindo uma nuvenzinha, brum, de repente uma nuvenzona. E você quem é? Você é o céu. Você está sempre ali. Você é aquela presença permanente. Então, quando você entende isso, que existe o pensamento e o pensamento não é você, você fala, então eu posso conseguir controlar o meu pensamento? Se eu controlar meu pensamento, o que eu controlo? Minhas ações, concorda? Tudo que você faz deriva do seu pensamento. Se você quer mudar o que você faz, você muda o que você pensa. Aí, se você quer mudar seus hábitos, o que são os hábitos? A repetição, a consistência das ações. Se você quer mudar os hábitos, o que você muda? O pensamento. Se você quer mudar seu caráter, o que é o caráter? É uma coleção de hábitos. Então, se você quer mudar seu caráter, você muda os hábitos, muda a ação, muda o pensamento. Então, percebam que tudo inicia no pensamento. O que você sente? A hora que você vê uma experiência, você sente alguma coisa. O sentimento são hormônios gerados pelo seu corpo, para o seu corpo entender o que sua mente está pensando.
Ou você vai para o lado do cortisol, adrenalina, ativa a amígdala e tudo mais, ou você vai para o outro lado do neocórtex, coloca outros hormônios no seu corpo. Então, se você quer mudar o que você sente, você muda o quê? O pensamento. Então, gente, tudo inicia e termina no pensamento. Aí a gente precisa entender, mas da onde que vem esse pensamento, se não sou eu? O que está rolando aí? Aí você começa a entender o seguinte, gente, nós somos seres triplos. Corpo, mente e alma. Você tem uma alma, um espírito, uma luz, uma energia, chama do que você quiser. Você tem algo aí além desse corpo. Você tem algo que faz seu coração do nada ficar batendo. E do nada, em algum momento, ele para de bater. Depois de em torno de umas 80 voltinhas que você dá no sol. Então, você vem, você volta, você tem isso aí acontecendo. Agora, o que é o cérebro? O cérebro, gente, é o computador mais poderoso que existe no planeta. O cérebro de cada um dos senhores aqui tem mais poder que toda a computação do mundo somada. Não tem a capacidade que o cérebro de vocês tem. Vou falar uns números para vocês entenderem o poder, né? Porque a gente vê AI, GPT, não sei o quê, acha que, uau, nós somos muito fracos. Cada um de nós temos na média 37 trilhões de células. Trilhões com T. Vou falar para vocês a diferença do milhão, do bilhão e do trilhão. 1 milhão de segundos é equivalente a 11 dias. 1 bilhão de segundos é equivalente a 31 anos. 1 trilhão de segundos é equivalente a 31 mil anos. E nós temos 37 trilhões de células. Dê uma inspirada profunda, todo mundo. Ó. O que aconteceu nesse instante? Nesse instante, vocês substituíram 25 milhões de células. Nesse instante, vocês produziram mais de 10 mil SKUs de químicos, fazendo do corpo de cada um dos senhores a maior indústria química do planeta. Nesse instante, vocês editaram... Quem aí edita vídeo no CapCut? Ou em alguma coisa? Instagram, nada? Tirando o Bop, eu acho que é o primeiro grupo aqui que eu não mexo com vídeo nenhum. Olha lá, nossa amiga ali edita, né? Quanto tempo você edita um vídeo de 5 minutos? Depende do vídeo. Mais um videozinho normalzinho aí. Uma meia hora, 1 hora, 15... Menos, 10 minutos. Ele é profissional, né? Cara da edição. Mas uma pessoa civil como nós aí, você leva meia hora para editar um vídeo de 5 minutos. O seu cérebro edita um vídeo, 2 milhões de bits de informação tativa, olfativa, sensitiva, visual, em tempo real. Você reage, você pode estar jogando um tênis, você rebate uma bola 200 km por hora. Se você for uma mulher grávida, você está produzindo um bebê. E quem está coordenando tudo isso? O seu cérebro está coordenando tudo isso. Enquanto você deu essa inspirada, o seu sangue percorreu por mais de 100 mil quilômetros. Vocês são todo mundo da área de transporte. 100 mil quilômetros é 2 voltas em torno do planeta. A hora que você fez isso, ó, o oxigênio percorreu em torno de 50 mil quilômetros, trocou na célula e veio o gás carbônico fazendo a reversa. A gente sabe o que é trabalhoso a tal da reversa, né? E você faz ela a cada respiração nesse volume de células. Então, gente, quem coordena tudo isso é o seu cérebro. Último dado para vocês terem. Cada célula nossa tem o DNA, né? Todo mundo sabe disso hoje em dia. O DNA é o que? É o nosso chip, é o microchip que a gente tem dentro de nós com toda a nossa informação em uma única célula. Se você espichar o DNA de uma única célula, ele tem 2 metros. Ele vem aqui, ó. Aqui, ó. Daqui até aqui, o DNA de uma célula. Se você multiplicar esses 2 metros pelos seus 37 trilhões de células, sabe o tamanho que isso vai? Isso vai e volta no Sol 250 vezes. Ou isso vai até Netuno, final do Sistema Solar, e volta 16 vezes. E todo esse conhecimento, essa informação está dentro de você. Então, gente, é lógico que isso gera um barulho absurdo. Nós estamos aqui vestindo esse avatar, sem entender essa barulheira, esse tanto de pensamento. Todos vocês estão me dando um percentual da sua atenção aqui. Um percentual está comigo, outro percentual está, nossa, é a hora que vai acabar, não sei o quê, já não liguei para minha mulher, não fiz, meu diretor não aprovei os pagamentos. Então, cada um está pensando, eu consigo ver os pensamentos agora. Estou brincando. Mas eu sei que está todo mundo pensando. Então, quando a gente entende isso, gente, a gente entende
que quando a gente passa a controlar o nosso cérebro, quando a gente passa a controlar a nossa mente, a gente passa a controlar a nossa vida. E é isso que vocês vão começar a dar esse primeiro passo para aprender a fazer agora. Quem está animado para seguir nessa direção? Deixa eu ver. Levanta o braço. É isso que nós vamos fazer. É isso que eu tenho levado para todas essas pessoas aí e empresas. Antes da gente iniciar, eu vou contar 2 histórias rápidas minhas para vocês entenderem como que eu fui parar nisso aí. A primeira delas o ápice dela, eu diria que foi no Réveillon de 2014 para 2015. Esse dia ali eu estava deitado na minha piscina da minha casa em Alphaville, agradecendo um ano maravilhoso que eu tinha tido. Eu tinha 5 anos antes iniciado uma empresa que se chamava BB Store. A BB Store, eu tinha naquele ano comprado o meu maior concorrente, era o maior e-commerce de produtos para bebê do país. Eu tinha levantado até então 110 milhões de dólares de investimento. Corrigido ao câmbio de hoje, dá algo próximo de R$1 bilhão. Eu tinha na época em torno de 600 colaboradores, 50 mil SKUs de produto, e naquele ano eu tinha ganho um prêmio de empreendedor do ano pela Globo, pela Endeavor, que é um grupo ao qual eu faço parte, pela Exame e pela Ernst Young. Eu tinha saído em 3 capas de revista, tinha saído artigos meus no New York Times 2 vezes sobre o trabalho que a gente tinha feito. Eu estava fazendo meu primeiro ano de Harvard e eu estava com todos os meus amigos em casa. E eu tinha começado essa empresa do zero, num sobradinho no bairro da Pompeia, no ano de 2009. Meu pai já tinha tido uma consultora muito grande, que ele tinha quebrado quando eu me formei. Eu até então já tinha tentado várias coisas, morei fora do país, trabalhei de garçom na Itália, fiz de tudo que vocês imaginarem, trabalhando, tentei várias coisas que não funcionaram. E a BB Store deu muito certo. Estava recebendo mais 30 milhões de dólares do Jorge Paulo Lema, o grupo dele. E ali, gente, eu falei, Deus, estou muito grato com isso tudo. Mas eu não estou feliz. O que eu faço para tirar essa ansiedade do meu peito? Porque parece que aquela ansiedade de conquistar virou uma ansiedade de não perder. E eu acordava, era um nível de ansiedade absurdo. Tudo bem que era uma empresa que eu queimava R$1,5 milhão por mês. Tinha que captar mais e mais dinheiro para fazer. Mas eu estava ali, eu tinha finalmente conseguido sair da arrebentação, né, da onda. E eu perguntei a Deus, mas como que eu tiro essa ansiedade de dentro do peito? O que eu faço agora? E ele me respondeu. 90 dias depois daquilo tudo, aquelas capas de revista, as revistas estavam na banca ainda. Eu já não tinha mais nada daquilo. Eu tinha perdido minha empresa, briguei com meus fundos, fui para o conselho. Falo que o conselho ali, quando você tem fundo, é uma salinha sem ar-condicionado, que você não tem informação nenhuma, fica lá. Eu não tinha mais aquela casa, ficou para o divórcio, não morava mais com meus filhos. Até uma Golden Retriever que eu tinha, foi embora. Eu saí de casa com uma malinha e fui para a Espanha fazer kitesurf. Aprender kitesurf, eu não sabia fazer. Porque eu falei, cara, preciso esfriar a cabeça. Foi muita coisa de uma vez. E ali, gente, eu pude perceber a impermanência da vida. Essa frase de Aristóteles, né, que a vaidade é o alimento dos tolos. Então, quando você chega naquilo, aquela espuma toda, revista, não sei o quê, bababá, você acha que você vai resolver tudo e não resolve nada. Aquilo é só um instante. E ali, eu tive essa lição. E eu recomecei minha vida. Eu tive outro casamento, tive outras empresas, outros negócios, continuei. Até que em 2021 a gente chega nessa segunda história. E essa segunda história, essa foto, eu estava na UTI, no hospital em São Paulo, com 90% do meu pulmão tomado. Eu não sabia se eu tinha minutos ou horas até enfiar um tubo na minha garganta, eu estava com Covid. E as chances de sobrevivência, de voltar no estado que eu estava, eram muito baixas. Então eu fiquei desse jeito aí por 7 dias, lutando entre a vida e a morte. Minha oxigenação baixava ali de 80, 79, apitava, vinha todo mundo no quarto para já entubar, e o médico voltava, falava que não, e eu fiquei nessa ladainha aí. A intubação poderia ser quase que uma sala de espera, né, para o outro lado já. E graças a Deus, graças ao trabalho do Dr. Zeballos, um médico fantástico,
eu saí dessa situação. Eu saí dessa situação sem sequelas visíveis. Teoricamente eu estava igual, estava normal. E ali eu vou tentar voltar ao meu dia a dia. Eu tinha uma empresa de tecnologia que eu tinha comprado em São Paulo para fazer um turnaround. Comecei a tentar, né, voltar, reativar minhas coisas. Só que aí a gente volta para o início da história. Eu não conseguia. Era mais forte que eu. Eu acordava, era uma dificuldade absurda de sair da cama. Né? Eu não conseguia focar em nada. Eu falava, cara, não é possível. Eu olhava para o computador e falava, gente do céu. 2 mais 2. Eu falei, não sei, não vem. É um branco, é um blurry. E ali eu entendi que eu estava com uma depressão profunda. Ali eu entendi que eu estava muito mal. E eu fui no médico, fui diagnosticado com essa depressão. E eu falei, cara, como é que eu saio? Ele falou, você vai ter que tomar esses remédios, isso, aquilo, outro. Eu falei, eu não quero tomar remédio. Foi uma opção minha, eu não quis tomar. Eu não quis perder o controle sobre a minha consciência naquele momento. Não tem nada contra, minha ex-esposa tinha tomado, meu pai, já passei por isso várias vezes. Só que eu falei, eu quero entender o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa foi feita, eu quero desfazer. E ali eu mergulhei. Falei, deixa eu ler a Bíblia para entender. Li a Bíblia inteira, li de novo, é fantástico, um livro maravilhoso, mas eu continuava mal, não resolveu. Li os livros do Allan Kardec, uns 5, muito interessantes também, muito bonitos, não resolveu. Li Dhammapada do budismo, Bhagavad Gita, Mahabharata, Ramayana do hinduísmo, li Zohar, a Cabala do judaísmo, li Tao, li o Alcorão. Eu li todas as principais escrituras, algumas delas algumas vezes. Todas maravilhosas, escritas por mestres inspirados, mas eu continuava mal. Aí um dia, é muito legal estar aqui, porque isso aconteceu aqui pertinho, eu saí de São Paulo, falei vou para Floripa fazer kite, e fui passar uns dias ali na Ilha do Mel. Eu adoro aquela ilha ali, ficar pegando onda sozinho. Saí de lá, estava passando por aqui, Navegantes, Balneário, escutando um audiolivro, escutando um podcast, e eu escuto esse livro, esse cara lendo um livro chamado de Meditações. E esse livro era o diário do imperador romano Marco Aurélio. Esse imperador foi um cara que viveu há quase 2000 anos. Foi o maior imperador de Roma. E esse cara era um cara extremamente sábio. Aí vocês imaginam o seguinte, imagina um cara que tem o poder do presidente americano, chinês, russo, japonês, tudo junto num cara só. Que tem o dinheiro de todos os grandes empresários sozinho. Que tem a fama de todo jogador de futebol, influencer, artista, tudo num cara só. O cara tá sozinho lá no topo do mundo. O que um cara desse pensa? Não é curioso? O que passa na mente de um cara desse? E ele escrevia nesse diário dele os pensamentos dele. E quando eu li ali, quando eu escutei essa primeira parte do diário dele, aquilo era uma carta de gratidão às pessoas que ensinaram valores e virtudes para ele na vida dele. Ali ele fala, eu agradeço a minha mãe por ter me ensinado a importância da humildade, da simplicidade. Eu agradeço ao meu pai o valor da importância do trabalho, da virilidade, da busca pelo bem comum. Agradeço ao meu amigo Mussônio a importância do conhecimento, da sabedoria. E ele vai por umas 20 páginas. Ali, gente, para mim fez assim, ó, brum. Tudo aquilo que eu vinha buscando fez sentido. Vocês já viram um cara que pinta uns quadros de cabeça para baixo, e daí você não entende nada, aí ele vira o quadro e você fala, uou, tem uma pessoa perfeita aí? Para mim foi assim. Para mim foi como se fosse aquela pedra roseta, que aí eu entendi tudo que Jesus disse na Bíblia, entendi o que Maomé disse, Moisés, Buda, Gandhi, tudo que eles falaram. A razão da vida era aquela. A razão, por que nós estamos vivos? O que a gente está fazendo aqui? A gente vem, nasce, dá em torno de 80 voltinhas em torno do Sol, depois volta. Alguns têm um bônus, vai um pouco a mais, outros não têm, mas é isso. O que nós temos que fazer nesse intervalo aqui, né? Digo, o nascimento é a morte de lá para cá. A morte é o nascimento daqui para lá. Nesse intervalo a gente tem nossa vida. O que nós estamos fazendo? O que é uma vida bem-sucedida? Será que é quanto mais dinheiro a gente tem? Mais posse, mais seguidor, mais caminhão, mais transporte, mais dinheiro? Mais o quê? Como é que a gente avalia se a gente está bem-sucedido no final da nossa vida?
E eu tinha tentado todas essas outras hipóteses e nenhuma delas me satisfez. E ali eu entendi que a única coisa que tinha importância eram nossos valores e nossas virtudes. E tem uma passagem de Marco Aurélio que ele fala que resume tudo isso muito bem. E ele diz o seguinte, os senadores chegaram nele e falaram: Marcos, você é tão focado em viver dos seus valores, das suas virtudes, mas você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? Aí, como um estoico, né, muito racional, ele falou: cara, tem duas possibilidades. Em uma delas existe e na outra não. Vamos falar primeiro na que eu acredito, que é a que existe. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nesse caso, quando eu for embora, eu não levo minhas joias, minha roupa, meus palácios, meu ouro, meu corpo. Eu não levo nada disso. Eu levo apenas o que sou. E o que sou são minhas virtudes e meus valores. O bem que eu pratiquei, a justiça que eu vivi minha vida, a coragem que eu tive de acordar, trabalhar, lutar, a temperança que eu vivi, minhas relações, a sabedoria que eu adquiri, isso tudo eu levo, isso faz de mim quem sou. Agora, por outro lado, pode ser que não exista nada realmente. E nesse caso, essa é minha única oportunidade de viver dos meus valores e das minhas virtudes. Portanto, eu não posso desperdiçá-la. Então, gente, quando eu escutei isso tudo, eu falei: cara, quem que é esse cara? O que é essa filosofia? Descobri que era uma filosofia chamada de estoicismo. Estoicismo vem de estoa. Estoa são esses pórticos ali, eles ficavam lá conversando nesses pórticos. Descobri que o Vale do Silício em peso adota essa filosofia. O Vale do Silício em peso, as Big Techs, utilizam essas filosofias no treinamento e na gestão das suas empresas. Descobri que a Constituição americana, Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin, eram estoicos. Portanto, a base da Constituição americana, que é a busca dos valores, da virtude, the pursuit of happiness, tudo isso vem da base estoica. Portanto, a nossa Constituição e todas as ocidentais que copiaram a americana também tem essa base. Bill Clinton dava meditações para todos que iam na Casa Branca. Nelson Mandela fala que só conseguiu sobreviver a 27 anos na prisão porque tinha meditações. Os Navy SEALs, que são o grupo mais foda, né, da Marinha Americana, utilizam os conceitos estoicos para o treinamento das suas equipes. NFL, NBA e milhares de líderes que passaram por esse planeta. E eu falei: cara, que coisa incrível. Mergulhei nessa filosofia, li tudo que tinha para ler dela e de repente eu estava curado. De repente eu acordava bem todos os dias. Todos os dias bem, não tinha mais dia mal. Tinha dia que eu falava: não é possível, hoje é segunda-feira, hoje eu até mereço uma depressãozinha aqui de manhã. Mas não vinha. Eu estava bem na segunda, na terça. E aí, gente, eu falei: eu preciso levar isso para as pessoas. Aí, minha primeira ideia foi: vou comprar livro e dar para os amigos, né? Comecei a comprar os livros, dava para um, dava para outro, dava para outro. Aí encontrava de novo para almoçar. E aí, cara, o que você achou? Pô, a correria, tô lá na coisa, não consegui ler. Poxa, que dó, ninguém lê nada, né? Aí falei: cara, como que eu deixo isso para meus filhos, ó? Theo e Luca. Como que eu deixo isso para eles? Tinham 12 anos, tem 14 agora, gêmeos. Se eu morrer de repente, agora eu entendi que eu posso morrer a qualquer momento. Eu achava que a morte era só para os outros. Agora eu vi que é para mim também. E aí, como que eu deixo isso para eles terem esse conhecimento? Eu falei: já sei. Vou gravar um podcast igual aquele lá. Eu gravo, falo 5 minutos, 10 minutos, falo o que eu acho daquilo ali e ponto. E fiz isso, iniciei no início de 2022. Coloquei isso aí na Spotify. E em 2022, meu podcast foi entre 1% mais compartilhado no mundo pela Spotify. E eu comecei a receber centenas, depois milhares de depoimentos de pessoas que falaram: Léo, passei pelo momento mais difícil da minha vida, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi meu filho, eu pensei em me matar, eu estava numa depressão profunda, 15 anos disso, 20 anos daquilo, tudo que vocês imaginarem de mais dolorido, doenças graves, e eu consegui reencontrar meu norte, consegui reencontrar minha força mental. E aí, gente, eu falei: gente, que coisa maravilhosa, eu preciso, como é que eu... Tinha passado um ano, eu só fazia esse podcast, continuava trabalhando nas minhas outras coisas. Aí eu falei: cara, como que eu consigo levar isso para mais gente? Aí se você me perguntasse no final de 2022, com 365 episódios feitos, para me explicar de forma concisa como que você poderia ter aquela transformação, eu não sabia fazer isso. Aí eu mergulhei
na neurociência, fui fazer pós-graduação em neurociência, li boa parte dos livros de psicologia, psiquiatria, e fui entender o que tinha acontecido dentro de mim. E quando eu fiz esse mergulho, eu consegui me conectar ao que eu chamo de 7 lentes da transformação. Eu consegui ter essa inspiração e colocar em 7 lentes, que essas 7 lentes são uma bússola para dentro de nós. Elas são uma bússola para te orientar nos momentos mais difíceis, como te tirar do buraco e como te elevar novamente. Como te tirar desse estado de medo e te levar para um estado de calma, de paz. Ali nós temos gratidão, humildade e fé, as 3 primeiras, intrínsecas. Depois sabedoria, coragem, resiliência e transbordo. E fora dela estão as chaves estoicas que me ajudaram a conectar dentro de cada uma delas. E a gente vai passar por algumas delas hoje. E nisso eu comecei a fazer, pus isso online. Alguns amigos fizeram, Pedro que é muleira da ClearSale, acabou vendendo por 2 bi agora a empresa dele para o Serasa. O Wilson Poit fez. Falaram, Léo, cara, que incrível. A gente precisa levar isso para a nossa turma da Endeavor. Aí a gente pegou e fez um final de semana, a gente foi chamando a turma, a gente fez primeiro um treinamento online pelo Zoom. O Pedro falou, que horário que nós vamos fazer? Eu falei, opa, obrigado. Nós vamos fazer cedinho, 5 horas da manhã, porque não toma agenda de ninguém. Ali a turma tem agenda pesada, você pega Sérgio Fúrio da Acreditas, Pedro, pessoal das maiores empresas de tecnologia, tudo aí. E de repente tinha 80 pessoas ali e a gente fez esse encontro pelo Zoom. A turma saiu de lá apaixonada, falou, Léo, a gente precisa levar isso para as empresas, para as famílias. Aí a gente fez um final de semana em Paraty, o Bernardinho e eu, trazendo a questão de saúde mental. E a turma amou, falou, cara, temos que levar isso aí para o Brasil, temos que levar isso para todo mundo. E a partir daí a coisa começou a acelerar. O Bruno Perini me chamou, o Thiago Nigro, fiz lá para o Equity Club, Falcone, Gup, BOP, né? Um dia me liga um coronel do BOP, fala, Léo, coronel Nery aqui do BOP, deu aquele frio na barriga, né? Eu não consegui segurar minha amígdala. Eu falei, uau, o que eu fiz dessa vez? Eu estou tão em paz. Ele falou, não, um major nosso fez um treinamento seu e falou que é fundamental a gente trazer isso para as nossas tropas. A Polícia do Estado de São Paulo tem 1 suicídio por semana na polícia. E vários desses suicídios matam a família, é muito tenso. Imagina se para nós já é difícil, imagina para um policial combatendo o crime, lidando com essas questões. A gente fez no BOP, aí o Zema me chamou para fazer com todos os secretários, a gente agora está levando para a área de educação, área de saúde, e todos, gente, sem exceção, né, mais 30 mil pessoas aí nos últimos 2 anos, conseguiram experienciar essa transformação. Porque sendo um soldado, sendo um jovem, sendo um presidente de um banco, sendo qualquer pessoa, homem ou mulher, todos nós temos essa mesma configuração básica. Todos nós nascemos sem um manual. Todos nós chegamos aqui, entramos nesse corpo e estamos tentando entender o que a gente tem que fazer. E quando você encontra um caminho desse, um caminho pragmático, um caminho replicável, um caminho que você seguindo esse caminho você atinge esse resultado, é transformador para todas as pessoas. Então agora a gente vai fazer uma primeira dessa degustação, primeiro desse caminho, colocar esse pezinho nesse lugar tão incrível que é dentro de nós. Estão animados? Então vamos lá. O que a gente vai fazer para isso? A gente vai fazer... Nós vamos passar por alguns protocolos que eu vou guiá-los através de uma viagem mental. Esses protocolos, eles têm bases específicas que ajudam vocês a conectar em cada lugar. Então, a primeira parte desse protocolo, a gente vai fazer o quê? A gente vai equilibrar o nosso oxigênio dentro do nosso corpo. Quando você equilibra o seu oxigênio, o nosso corpo ele é movido ao oxigênio. O oxigênio é o que nos dá vida. Você pode passar semanas sem alimento, dias sem água e apenas poucos minutos sem oxigênio. Quando você começa a equilibrar essa taxa de oxigênio, você começa a equalizar a acidez do seu corpo. Você começa a regular seu batimento cardíaco, sua produção de dopamina e oxitocina. Você começa a mudar a composição química do seu corpo. Depois nós vamos mudar uma segunda parte dos protocolos, onde vocês vão ter acesso direto ao seu cockpit mental.
Vocês vão ter acesso direto aonde o seu pensamento é gerado. E ali vocês vão conseguir visualizar e experienciar imagens de coisas, de sentimentos, e vocês vão perceber uma produção diferente de químicos também no seu corpo. E depois a gente vai voltar para o corpo. Bora lá? Vou pegar uma cadeirinha para mim. Pode pôr aquela primeira lá, por favor? Bom, vamos ficar sentados. Uma palavra fundamental, gente, quando a gente vai fazer essas meditações, viagens mentais e esses protocolos, é a intencionalidade. E a intencionalidade é algo que vocês têm que ter como hábito de ter na vida de vocês para todos os instantes, para todos os momentos. Intencionalidade é você alinhar corpo, mente e alma em uma direção. Você está 100% focado. Ó, essa aqui, ó. Você está 100% com a intenção de fazer aquilo. Você está 100% presente. Se quiserem diminuir um pouco a luz, então vamos sentar de coluna ereta. Se você, ao longo, nós vamos mudar a nossa frequência mental. Então, nós estamos todo mundo no estado beta, alfa, que é a frequência da nossa mente nesse momento, a frequência desperta. A gente vai entrar na frequência alfa, que é uma frequência mais baixa. Nessa frequência, a gente consegue ter acesso a esses sentimentos direto. Só que é a mesma frequência que a gente dorme. Então, se você se sentir sonolento nesse momento, o que você faz? Você desencosta as costas, pra você não dormir. Porque senão, o que vai acontecer se você dormir? Você vai perder a experiência. E dormir você já sabe. Então, você fica ereto, fecha os olhos e vamos começar a focar na nossa respiração. Vão sentindo o corpo relaxar, vão inspirando e expirando com intenção. E agora a gente vai fazer 4 respirações quadradas. A gente vai inspirar, segurar, soltar e segurar sem ar no mesmo tempo. Então vamos lá, inspira profundamente, prende o ar. Prende, 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 solta. Esvazia todo o gás carbônico. Segura sem ar. Segura, segura, segura. Inspira bem profundo, enchendo todo o pulmão. Inspira, inspira. Prende. Prende, prende, solta e relaxa todo o corpo. Mais uma vez, inspira bem profundamente. Prende, 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 solta e relaxa. Muito bem, você está indo muito bem. Agora você vai visualizar uma luz entrando do topo da sua cabeça e percorrendo todo o seu corpo. Do topo da cabeça à ponta dos pés. E essa luz vai descendo e vai relaxando cada célula do seu corpo. Você vai se permitindo entrando a níveis mais e mais profundos, a cada inspiração e a cada expiração. Você vai sentindo seus olhos pesados, cada vez mais pesados, como se você fosse dormir. E você sente como se fosse uma cola quente descendo e deixando eles ainda mais pesados. Cada vez mais pesados. Você inspira, expira. E agora vai sentindo esse relaxamento descendo pela sua boca, sua garganta, seus ombros e braços. Seus braços ficam pendurados, soltos, como se fossem toalhas molhadas. E eles vão ficando desligados. Seu peitoral, abdômen, suas costas vão ficando completamente relaxados. Suas pernas e pés. Você agora está no nível mais e mais profundo. Muito bem. E agora a gente vai contar de 3 a 1
E ao contar 1, você estará num nível ainda mais profundo, num nível alfa de relaxamento. Nesse nível, todo o seu foco está na minha voz e na sua respiração. Todos os sons e ruídos externos são ignorados. 3, você se visualiza descendo por uma escada rolante, cada vez mais profunda. Todos os sentidos desligados agora. 2, seus pensamentos cessam. Seu foco está na minha voz e na sua respiração. 1, você está no nível mais e mais profundo. Muito bem. Você está indo muito bem. Agora você vai se visualizar saindo do seu corpo e observando o seu corpo de fora. Se visualize, se imagine e perceba como você pode ver detalhes agora do seu corpo, envolto nessa luz de calma, de cura, de tranquilidade. Você consegue perceber a luz, toda a energia que nos conecta a todos aqui nesta sala. E a cada inspiração e a cada expiração, você vai ficando cada vez mais relaxado. Muito bem. E agora, a gente vai fazer juntos uma viagem. E você vai se visualizar, se perceber, flutuando, saindo dessa sala pelo teto e subindo em direção à atmosfera. E você vai subindo, subindo, muito rápido, sentindo o calor, o vento batendo no rosto, no corpo. E você começa a ver navegantes ficando para baixo, Itajaí, o estado, o nosso continente. E você vai subindo bem rápido e vai observando esse planeta se transformando numa imensa esfera azul. Quando você sai lá de fora e você observa agora nosso planeta como ele é, essa imensa e bela esfera azul flutuando nesse universo escuro e infinito. Você observa o sol, as estrelas, a lua e observa a tamanha beleza desse planeta em que você habita. Perceba que nesse exato momento existem mais de 8 bilhões de pessoas vivendo suas vidas. E você é apenas mais uma delas. Pessoas dormindo, pessoas acordando nesse momento, pessoas se amando, pessoas lutando. No entanto, daí de cima tudo é tão silencioso e tão calmo. Perceba essa calma. Este planeta localizado nesse exato lugar, nesse exato momento. E você é mais uma dessas pessoas. Perceba como daí de cima seus problemas são tão pequenos. Tudo é tão passageiro, tão impermanente. Você inspira, expira. E agora, a gente vai fazer uma viagem para o passado. Você vai visualizar seus pais, jovens. Vai começar voltando no tempo, visualizando seus 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós. E na medida que a gente vai voltando, 32 pentavós, 64 heptavós, 128 septavós. A cada 30 anos esse número vai dobrando. 256, 512 nonavós, 1024 decavós. Em apenas 300 anos foram mais de 4.000 pessoas, antepassados seus, cujo sangue corre no seu sangue.
Quero que você sinta gratidão e amor por cada um desses antepassados. Pessoas que lutaram, que sofreram, que amaram. Pessoas que superaram doenças, guerras, pandemias. Que, no entanto, você é fruto de uma linhagem vencedora. De antepassados que conseguiram perpetuar sua espécie. Passando por os mais inimagináveis dificuldades. E hoje você está aqui, agora, herdeiro dessa linhagem. Perceba esse sangue, quanta história, quanta força corre nesse sangue. Você sente uma gratidão enorme por isso. E quando a gente viaja no tempo para frente, você visualiza seus filhos, netos, bisnetos. E aí então você também terá passado. E perceba que não existe tristeza, não existe medo, existe apenas o que é. A beleza, a magia da vida. A gratidão ao momento presente, a esse instante. Inspira, expira. E agora você vai visualizar uma tela gigante na sua frente. Você agora vai visualizar uma tela cobrindo todo o seu campo de visão. E nesta tela, ela é o seu cockpit mental. Nessa tela você consegue criar situações, você consegue reviver momentos e situações e seu corpo irá gerar os mesmos hormônios, os mesmos sentimentos. E para ele elas são tão reais quanto foram, quanto você as viveu. Seu corpo irá gerar os mesmos sentimentos e emoções. Eu quero que agora você visualize nessa tela o momento da sua vida onde você mais sente orgulho da sua vida. Onde você mais sentiu orgulho daquilo que você é. Quero que você visualize esse momento, pode ter sido o nascimento de um filho, um casamento, pode ter sido quando você abriu sua empresa, vendeu, comprou outra, ganhou um campeonato, qualquer coisa. Quero que você escolha esse momento especial e viva ele completamente agora. Sinta os cheiros, os sons, os sabores. Observe o olhar de orgulho da sua família, dos seus amigos. Observe o seu olhar de orgulho nesse momento. E sinta essa emoção. E quero que agora você traga 10 vezes mais brilho nesse sentimento, nessa cena, nessa imagem. Perceba que você passou por inúmeras dificuldades, por inúmeras situações. No entanto, você superou todas elas. Dificuldades novas virão, sim, elas sempre vêm. Mas você tem em você essa força ancestral, essa força de luz, essa força divina. E você superou cada uma delas. Quero que você sinta agora toda a gratidão no seu peito, no seu coração, por ser quem você é, por ter as oportunidades que você tem, por ter tido cada dificuldade que você teve, porque foram elas que te tornaram quem você é hoje. Cada uma dessas dificuldades te talhou com o conhecimento, com a força que você tem hoje. Sinta isso dentro de você. Sinta esta força dentro de você. Sinta esta conexão dentro de você. E agora 50 vezes mais forte dentro de você. Muito bem. Você está indo muito bem. Inspire, expire. Emoções virão e está tudo certo. Desde que elas venham. Sinta o arrepio nos braços, no corpo. E perceba que esta força, esta conexão é você. Este é você. Todo o resto, todo medo,
toda ansiedade, toda tristeza, são apenas estados que não te pertencem, são apenas confusões e ilusões mentais. Você é esta força que agora circula em seu sangue. Muito bem. E agora eu quero que você visualize nessa tela as pessoas que você mais ama na sua vida. Seus filhos, pais, irmãos, sócios, cônjuges. Visualize cada uma dessas pessoas nessa tela. Dê um sorriso para elas, dê um abraço. Emita esse amor. Perceba que essa energia está saindo de você nesse instante, conectando com essas pessoas. E que isso é real. Sinta esse amor dentro de você. Muito bem. Agora, nessa tela da vida, você vai visualizar o restante de dia perfeito e o final de semana perfeito que você deseja ter. Quero que você visualize agora e sinta já no seu peito a gratidão por esse final de dia e restante de final de semana. Entenda exatamente como você quer que ele aconteça. Visualize as cenas com clareza, os cheiros, os sons, os sentidos. Dê um sorriso, agradeça por essa oportunidade, por esse conhecimento de algo tão belo que existe dentro de você. Muito bem. E agora a gente vai começar a voltar com esse sentimento renovado, com essa força que existe dentro de você e que agora você conhece, com essa calma, com essa paz. E a gente vem voando muito rápido, e a gente vem chegando nessa sala e visualiza agora seu corpo, onde ele está. E você agora olha para o seu corpo com enorme amor e respeito. Percebe o quão fantástico é esse corpo que você tem, esse corpo tão perfeito, esses olhos que não se fartam de ver, esses ouvidos que não se fartam de ouvir, essas pernas, esses braços, esse sistema circulatório funcionando tão bem, trocando gás carbônico e oxigênio, seu sistema neurológico, seu sistema digestivo. Perceba que você tem um equipamento mais complexo, evoluído e desenvolvido. A maior tecnologia está no seu corpo. Ela não está em um carro, um avião, um ônibus espacial, um computador. Nada se compara à tecnologia deste corpo. E agora você vai se comprometer a cuidar melhor dele. E você agora começa a entrar de volta no seu corpo, sentindo essa conexão, essa energia que nos une a todos. Perceba o brilho, a força dessa energia. Você vai entrando no seu corpo, sentindo essa energia diferente, mais forte, circulando nos seus braços e pernas. E você agora começa a sentir novamente o seu peso nas suas pernas, dos seus braços, do seu pescoço, do seu ombro. E você vai se movimentando lentamente. Você se movimenta, vai sentindo a circulação voltar. E agora, de olhos ainda fechados, com muito cuidado para não derrubar nada, para não cair, você vai ficando de pé, mantendo os olhos fechados. Coloque as mãos na cintura, em posição de poder. Essa posição dos super-heróis foi provada cientificamente que ela aumenta a sua produção de dopamina, oxitocina, testosterona.
2 minutos nessa posição antes de uma reunião, de uma palestra, de um encontro, elevam consideravelmente seu nível de energia, de tranquilidade, de foco. Você vai inspirando e expirando, inspirando e expirando, sentindo essa energia fluindo e entrando cada vez mais forte. E agora eu vou contar de 3 a 1, e ao contar 1 você estará de volta, mais presente, conectado, se sentindo muito melhor do que antes. 3, você vai voltando cada vez mais e mais. 2, cada vez mais e mais conectado. 1, você está de volta. Pode abrir os olhos, mais desperto, conectado, se sentindo muito melhor do que antes. Sejam bem-vindos de volta. Podem se sentar. Bem-vindos. Quem está se sentindo melhor agora do que estava antes, levanta os braços. Lembra daquele numerinho lá de 1 a 10? Saber como é que você estava, você tinha notado e como que você está. Isidoro. Tô bem. Você estava com qual número e está com qual? Eu tava ali nos 4. Tô 10. 10, parabéns. Pode passar para o lado, para o Micael. Acho que eu tô bem, coloquei 8. Foi mais fácil a jornada para chegar no Jair. Parabéns, Micael. Relaxado. Tem mais. Muito bom. Obrigado, parabéns. Eu tinha colocado 7 e tô chegando em 10. Parabéns, Guilherme. Gilson. Eu não estava aqui no início. Eu estava participando de uma reunião, com alguns problemas resolvendo, mas vendo o que aconteceu aqui, o ensinamento que você passou, eu peguei de metade para o final, eu percebi que eu ainda tenho muito que trabalhar a cabeça. Esse momento de relaxamento, se eu tiver dar uma nota aqui antes, eu estava ali 5, estou bem e tal, com alguns problemas, mas 5, 6. Só que eu percebi que eu só consegui dar uma relaxada mais do meio para o final. Minha cabeça não está parando. Isso é um ponto de atenção que eu tenho que ligar e trabalhar melhor nisso aí. Muito obrigado pelo ensinamento. Boa. Obrigado. Bom, quero uma salva de palmas para todos vocês. O que a gente fez? A gente saiu do estado de presença e entrou em outro. Vocês lembram que eu falei para vocês no início que a gente ia fazer isso? Quando você vai fazer uma atividade física, você está num estado de presença com um grupo de hormônios, aí você tira e põe outro. E quando você faz isso, você é realmente outra pessoa, você está dentro de outro corpo, porque você está em outro químico. Como se tivesse um carro a gasolina, você estava rodando com álcool, o negócio meio apagando ali, meio difícil. Agora você pôs gasolina. Então, o que vocês sentiram, aquilo que vocês chegaram, que vocês conectaram, é vocês aquilo ali. Aquilo é o seu sentimento no ápice, o que vocês saíram. Vocês concordam que para vocês levarem o restante do dia hoje, vai ser um dia muito mais agradável do que seria se vocês não tivessem feito isso? Imagina, então quando você faz uma vez, você consegue fazer 2 vezes, né? Você faz 2, você faz uma semana, você faz uma semana, você faz um mês, de um mês você faz um ano, e a vida vai seguindo, gente. Então a gente começa a entender que tudo que a gente vive é um dia por vez. A gente vive um dia por vez. E tudo que você tem que fazer na sua vida é se manter bem nesse um dia. Aí no outro dia você faz isso de novo, e no outro de novo. E na medida que você traz essa nova consciência para a sua vida, você vai transformando ela. A maioria de vocês aqui nunca tinha meditado, nunca tinha feito esse tipo de reprogramação. Existe uma série de protocolos feitos ao longo dessa guiada. Não é uma coisa aleatória. Existem pontos específicos. Eu levo para as empresas, a gente faz protocolo de hiperfoco. É um protocolo de 3 minutos, que você faz uma reunião que ia durar 1 hora, durar 20 minutos. Porque a pessoa vai estar 100% focada naquilo que ela está fazendo. Ela vai tirar todos os pensamentos, Vocês entram numa reunião de marketing, na sua cabeça você tem que ligar para a esposa, tem que falar com o filho, tem que pagar a fatura, tem que não sei o quê, e você está ali, meio zonzo, olhando o celular. Aí e está todo mundo do seu time igual. A hora que você resolve isso, você muda.
Você vai fazer um time de alta performance, a hora que a gente leva nas empresas o terceiro protocolo. Quem aí quer ter um time de alta performance? Como é que você tem um time de alta performance? Então a gente tem um protocolo específico para isso. O que é alta performance? Na hora que você vai olhar os Navy SEALs, por que eles... como é que eles são? É um time de mais alta performance do mundo. Como é que eles se chamam? Eles se chamam de irmãos em armas, brothers in arms. E na nossa empresa é colega. Por quê? Né? O que muda? Como é que a gente muda de um lugar para outro? Vocês não querem que sua turma se chame de irmãos? Pô, meus irmãos aqui do trabalho. Como é que a gente faz isso? E tem um ingrediente específico, que é a intencionalidade. A gente, né, muitas vezes, os caras estão dando a vida um pelo outro. Quantas vezes você pergunta para o seu colega, e aí, o que você está fazendo? Como é que foi o seu final de semana? Ele está respondendo, você passa ali, está lá no final do corredor, no celular. Então, quando a gente começa a entender esses detalhes, a trabalhar isso no ser humano, nas pessoas, você vai fazer com que o mesmo sentimento que vocês estão tendo dentro de você, os colaboradores, sua equipe vai ter dentro deles. E a hora que você une todo esse time nessa mesma direção, você tem outra empresa na sua mão. Aí você começa a entender aqueles números que a gente falou lá no início. Eu estou fazendo um treinamento para o Grupo Arcon de Uberlândia. São 5.000 colaboradores. Fizemos treinamento para 300 líderes e estamos fazendo para 2.500 representantes de venda. A gente mede a diferença de performance entre os que fizeram e os que não fizeram. E é brutal. Estamos fazendo em escolas de pré-vestibulandos, colegial. A gente mede como é que está a conversão de prova, como é que estão indo. Vocês imaginam o seguinte, estado de luta e fuga que a gente falou. Para nós, você vai numa reunião, você tem um dia difícil, tudo bem, no outro dia você tenta recuperar, né, faz de novo, remarca. Agora, um aluno que estuda o ano inteiro, aí ele tem aquela chance, sentado naquela cadeira, que ele tem que lembrar aquilo tudo. Aí ele está com medo de errar. A hora que ele está com medo, ele faz o sentido contrário, ele ativa a amígdala, põe cortisol, pum, aí dá branco. Aí dá aquele blackout. Então, quando a gente leva essas técnicas, os alunos conseguem não ter mais esse medo. Quando você leva isso para a equipe, você consegue ter uma transformação absurda. Então, falei com o João, a gente quer pensar num formato. Quem aí tem interesse em fazer um treinamento desse todo para vocês? Levanta o braço. Boa. Então, entre nesse QR Code aí. Dentro desse QR Code, vocês vão colocar os dados de vocês. Vocês vão cair num grupinho de WhatsApp depois silencioso, onde eu mando pílulas diárias, que vocês vão receber aqui agora. E depois eu e o João vamos pensar num formato, tanto para levar para vocês, líderes, para a gente fazer de repente uma turma, né, João? Fazer para todo mundo. E depois também para levar isso para as empresas de vocês. Para todas as empresas a gente fazer um formato interessante aí para todo mundo. E eu queria agora sortear para vocês, sei que eu já estourei alguns minutos aqui, mas eu queria sortear 2 livros para vocês do meu novo livro. Esse livro eu gosto de dizer que ele parece um livro, mas na verdade ele não é um livro. Ele é uma série da Netflix com 365 episódios para dentro do lugar mais incrível que existe, que é dentro de cada um de vocês. Então, o livro, ele tem... Cada dia você vai ler um texto, quer ver? Abrir aqui, ó. Para cada dia você vai abrir uma reflexão. Então essa aqui, sei lá, dia 143. Autoconhecimento e sabedoria. O sucesso é reservado para aqueles que estão dispostos a pagar o preço do trabalho árduo e da renúncia. Aí você vai bater esse QR Code. E nesse QR Code você vai para um episódio que eu trato todo esse tema. Então já são mais de 1.200 episódios que eu fiz, e aqui estão os 365 separados por tópicos. Como é que a gente pode fazer esse sorteio? Alguém tem alguma ideia? Eu estava no script, mas vamos lá, tem uma lista aqui de alunos. Pega uma lista, eu falo o número. Vai me dizer um número, beleza? Beleza. Script é aquela coisa feita para não ser seguida, né? Tô brincando. Isso. E quem não for sorteado, pode entrar no meu Instagram, Léo Simões Stoico, tem pílulas diárias, e lá tem link também para você
adquirir para você, para sua empresa. De 1 a quanto? Tá aqui, né? Então me diz um número de 1 a 23. 7 e 14. Gilson Drummond e Lucas Monteiro. Opa! Aqui o Gilson. Valeu, querido. Um abraço. Lucas, tá aí? Valeu, querido. Gente, obrigado a todos. Deixar vocês com uma última reflexão, pra vocês levarem para casa. Um rei foi para uma guerra, e nessa guerra antes dele sair, ele estava com muito medo, né, daquilo tudo, e ele pediu para os sábios escreverem uma mensagem que trouxesse força, coragem para esse momento mais difícil dele. Só que ele queria que ela fosse curta para caber no anel, que ele pudesse colocar isso no anel, para não perder aquilo ali. E os sábios deliberaram entre eles e falaram, cara, esse espaço aí é muito curto. Aí tinha um camponês ali, o camponês falou, eu sei de uma mensagem que dá para colocar. Ele foi lá e escreveu essa mensagem e colocou. Aí o rei foi para a guerra. O rei foi para a guerra, em determinado momento ele foi cercado, entrou em pânico, correu para o mato ali, se escondeu, ficou desesperado, falou, agora são meus últimos minutos, eu não vou sobreviver a isso. Nossa, deixa eu ler aquela mensagem. Em pânico, pegou, abriu o papelzinho e estava escrito, This too shall pass. Isto também vai passar. Aí ele deu uma acalmada, começou a controlar a respiração, as circunstâncias foram mudando, a noite veio, os soldados se perderam, não encontraram ele. Daí a pouco o reforço chegou, ele conseguiu ganhar essa guerra e voltou, todo feliz, empolgado para o reinado dele, com todo aquele espólio de guerra, aquele ouro todo. Ele chegou e falou, chama aquele camponês, porque eu devo essa guerra a ele. Nos momentos mais difíceis ele me trouxe a palavra que eu precisava escutar para acalmar, para ter calma, para ter paz e para conseguir superar isso aí. E eles procuraram chamar o camponês, ele falou, estou muito feliz, o que você quer? Pode pedir o que você quiser. E o camponês falou, eu quero que você leia novamente essa frase agora. Ele falou, mas eu já li, no momento mais difícil, eu estava em pânico, aquilo me acalmou, mudou tudo. Ele falou, leia de novo. Aí o rei pegou o papelzinho, leu de novo e estava escrito, This too shall pass. Isto também vai passar. Então, gente, os momentos mais difíceis da nossa vida, eles vêm e eles vão, eles passam. Os bons momentos também, eles vêm e eles vão, eles também passam. Então a gente tem que começar a olhar para a nossa vida com essa calma interior, entendendo que quando você está num bom momento, aproveita, se entrega, vive aquilo, mas saiba que ele vai passar. E quando você está num mau momento, também faça o que você tem que fazer, sem medo, e saiba que também vai passar. Então essa é a vida, esses são os dias que eu desejo para cada um de vocês. Uma vida mais calma, mais conectada, mais feliz. Obrigado a todos. Se você ainda não trouxe os treinamentos da calma da mente para sua empresa, fica o convite. Entre em contato pelo e-mail leosimão@meditaçãoestoica ou pelo meu Instagram, leosimãoestoico, que eu e minha equipe teremos enorme prazer em agendar uma reunião, te explicar como funciona, para que você também venha a participar desse movimento. Pessoas mais saudáveis mentalmente, maior performance, uma vida mais significativa.